Sejam bem-vindos ao podcast Intolerância à Lagnose. Meu nome é Golem. E eu sou Esfirra. E estamos aqui para apresentar o melhor conteúdo sobre gnosticismo na internet. Primeiramente, eu queria me perguntar como é que você veio parar neste podcast, principalmente se você veio parar no primeiro episódio disso. A gente não deveria nem estar listado no Google. Eu acho que nenhuma rede social aprova o que a gente está fazendo aqui. Então, sinta-se um campeão. Mentira, sinta-se um perdedor, porque você está escutando isso daqui. Mas é isso aí, a gente vai dissecar um pouco sobre gnosticismo. A ideia geral desse podcast, né, Golem, vai ser continuar, analisar como o gnosticismo está inserido em vários meios de cultura na modernidade, filmes... Vários meios está sendo eufemista, né? Assim, completamente. Vamos dizer todos, mas você sempre acha que, sei lá, vai ter uma exceção, né? Vai ter um folclore no interior da Rússia que não vai estar contaminado por isso, sei lá. Não é um negócio antigo, sei lá. Teoricamente, qualquer coisa que é produzida depois da década de 50, talvez. Década de 50 é uma boa chute. Era bem, tipo, Hollywood mesmo, era muito tradicional, antes da década de 50. Exato. Assim, né, tipo, eu não queria entrar nesses detalhes, mas Hollywood teve meio que que eu não sei os detalhes, né, mas ela teve meio que um vai e vem aí, porque tinha uma época que eles colocaram uma censura, porque os filmes estavam ficando com muito, sei lá, gore, coisa, tipo, quase pornográfico pra época, né, porque o que pra eles era pornográfico hoje pra gente é ultra leve. É engraçado que no Brasil, tipo, o efeito foi o contrário. O pessoal de hoje acha que era muito pornográfico, que tinha nos anos 90, tipo, as crianças nas banheiras com as gostosas, sacou? Era do Gugu, aquilo ali era anti-gnose, né? Aquilo ali era a vida real sendo esfregada na cara das pessoas. Tipo, umas coisas que as pessoas acham absurdo, aquilo ainda não era agnóstico, isso que é uma coisa interessante de saber, né? Exatamente. Mas primeiro acho que a gente tem que definir assim, ou pelo menos alguma coisa perto, pra galera entender do que a gente tá falando. Meio difícil. É verdade. Eu acho que primeiro a gente tem que começar os estudos da etimologia. O que é gnose, gnosticismo? De onde vêm essas palavras, Golem? Você que é o linguista da Esfirra, você me diz aí. Um oferecimento Lang Focus Channel. Essa propaganda é gratuita. Um oferecimento Wiktionary, que é o único site que eu uso. Então, gnosticismo vem da palavra grega gnose, que quer dizer conhecimento. Conhecimento, sim. Conhecimento, mas não é um conhecimento qualquer, né? É um conhecimento muito específico. Porque o conhecimento, assim, geralmente quando você fala conhecimento, para falar assim, eu conheço algo, eu entendi alguma coisa, você geralmente está se referindo à episteme, que é o que seria a filosofia grega clássica se foca em entender, né? Que é o conhecimento da experiência direta, digamos assim. Não, é isso, não só da experiência direta, mas teoricamente o conhecimento que já foi até filtrado pela própria dialética. Gente, pegue leve comigo, eu realmente não sou muito aprofundado em filosofia, mas eu tô tentando chegar próximo aqui. O nosso público deve ser mais retardado do que a gente, então eles não devem nem saber o que é. Vamos assumir isso, né? Exato, vamos assumir isso. A gente imagina que estamos falando com uns meninos que jogam Fortnite. Fortnite é um jogo excelente, gente. Podem jogar Fortnite. Não tem nem gnose. Não tem. Pô, pior que eu não sei. Você pode falar que todos os jogos têm gnose, né? Mas acho que a gente tá adiantando o jogo é gnose, né? É o spoiler do episódio 50. Pô, prevê o futuro. Determinado a gravar podcast. Exatamente. Né? Determinado por João Calvino. Um beijo para Iago Martins. Grande homem. Espero que não processe a gente. Bom, a gente tem que começar a falar o nome dessas pessoas, tipo, slightly diferente, assim, tipo... Yongo Jung Martins. Jordan Pedro Filho na prova. Pronto, bom progresso. Pronto. Mas sim, o conhecimento normal seria episteme. Você entender as coisas seria episteme. Gnose seria como se fosse um conhecimento completo. Você meio que entender a natureza das coisas... Na sua essência, né? Na sua essência. Como se você entendesse o mundo inteiro em uma frase só. É como a própria palavra esoterismo, né? Exo de dentro. Então, você tem a ideia
do fundamento daquilo ali, não somente a sua aparência externa, que Que seria a realidade na ideia de Platão, de que Sim. acho que o gnosticismo bebe um pouco da ideia de Platão, de você Sim. ter um De certa mundo, forma, é uma corrupção da ideia de Platão. exato, você tem um mundo material que é uma projeção do que existe do mundo das ideias, seria uma Sim. Mas é isso. E também a gnosis, né, para ser mais exato, não será um conhecimento que seria de acesso comum. Tipo, necessariamente só uma minoria de pessoas saberia o que é essa coisa. E não é algo que você pode ser expresso por palavras. Tem que ser algo que entre você de alguma forma, geralmente por um ritual, por uma prática, por uma disciplina muito extrema, algo assim. E Golem, eu acho que é interessante como a ideia do gnosticismo é uma corrupção de qualquer coisa que seja verdadeira, basta você modificar alguma coisa e se torna algo completamente falso. Como nessa ideia do conhecimento restrito a algumas poucas pessoas. Porque o conhecimento em si, ele tem esse elemento. Toda vez que você conhece alguma coisa, você acaba conhecendo, aprendendo uma coisa que outras pessoas não conhecem. Sim. Então, quando você, sei lá, faz uma faculdade e aprende, sei lá, medicina, você vai começar a aprender termos e linguagens específicas que as outras pessoas ao seu redor não vão saber. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais incompreensível você se torna para as pessoas ao seu redor. Isso é um fenômeno natural. Agora, quando você passa isso de uma situação real para uma situação, digamos assim, forçada e meio que espiritualística e tal, no sentido de que esotérica? Esotérica, de que o grupo de pessoas vai ter aquele conhecimento e as outras não têm, e somente essas pessoas são superiores, digamos assim. Sim, todo mundo é descartável quando você não tem isso. Exato. Então é uma corrupção de uma verdade da experiência humana, só que transformando isso de uma situação, digamos assim, ideológica, né? Sim. Assim. De certa forma, isso também captura um pouco como funciona a dinâmica de poder, levando, tipo, em conta as castas da civilização hindu como vocação ontológica, né? Como algumas pessoas aí gostam de falar. Eu não vou citar nomes. Mas eu acho que isso é muito complicado pra falar agora. Mas, tipo, tem esse negócio que, tipo, a casta sacerdotal, não necessariamente sacerdotes, né? Mas, tipo, os intelectuais e os, sei lá, os próprios sacerdotes, independendo da religião, eles podem se sentir tentados a fazer isso. Porque eles tendo um conhecimento de como... Tipo, eles tendo um monopólio da educação das pessoas, eles criando o que as pessoas aceitam como realidade, eles podem criar essa coisa de, tipo, eles passam uma ideia e não passam outra, e aquela outra ideia fica entre eles. Que é uma prática de poder, tipo, muito usada, tipo, por muita gente. Basicamente é a manutenção de um segredo, se a gente fosse fazer uma analogia, uma propriedade intelectual, de certa forma, que você quer manter dentro de seu grupo. Mas é isso, tipo, eu estou falando que isso é tão usado, por exemplo, sei lá, sociedades secretas quanto, sei lá, comunistas. Tipo, você tem exemplos dessas coisas, de alguém fazendo isso. E gnósticos, vamos ver que eles estão muito bem relacionados com esses dois grupos daqui a pouco. Sim. E quando a gente pensa em entender o que é gnosticismo e como o termo gnosis do grego acabou tendo esse novo significado na sociedade moderna, é impossível a gente falar disso sem citar os estudos de alguém que se aprofundou completamente nisso. A gente não vai disfarçar o nome dele não, né? Não. Nosso herói, mesmo. Que é... Eric Voegelin. E ele tem estudos muito interessantes, dos quais eu não li, mas... Eu li todos que tem a ver com gnosticismo, então... mas ele tem muitos livros e... Assim, tipo... Ele explicar gnosticismo é uma coisa, a outra coisa é ele, tipo, descrever como as ideias das pessoas dentro daqueles contextos chegam nesse ponto. Porque ele vai investigar, por exemplo, como é que você sai de, sei lá, um império persa, entendeu? Sei lá, as cidades-estados gregos e junta isso tudo e junta com o cristianismo e cria essa gosma. Né? Tipo, existe uma história que chega aí, só que eu acho que ele explora isso em outros livros. Nesses outros livros é uma questão de denunciar que isso existe. Mas a gente tem que explicar, né? As pessoas. Porque isso é algo meio complicado. Eu percebi que as pessoas, em geral, não têm muita dificuldade de entender. Porque quando você é um peixe dentro da água, você não entende o que é água, né? Sim. Você precisa, tipo, bater muito até a pessoa se tocar. Tipo, eu estou dentro da água mesmo, entendeu? Então... É verdade. Eu não sei como a gente faz isso, como a gente explica isso. Porque a gente já foi exposto isso em excesso. Tipo, acho que a gente passou o quê? Os últimos
3, 4 anos, vendo isso, tipo, em todo lugar. Tipo, a gente aprendeu o conceito, a gente começou a enxergar isso em cada coisa que a gente vê. Tipo, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, as conversas que a gente ouve das pessoas, a cosmovisão que as pessoas têm em média, a gente vê os elementos dessas Sim. Falando de analogia, é como o seguinte. Não sabe que a grande maioria dos homens são cornos, em algum sentido. Mas todos eles querem negar isso. Sim. Até que alguém chega e fala, pô, acho que sua mulher está te dando um corno. O cara não vai aceitar, porque ele vai ficar ferido. Exato. Mas aí o cara vai começar a perceber certas atitudes da mulher dele que vão começar a indicar de que, opa, talvez o que o cara esteja falando é verdade, talvez eu seja um corno. Então, eu acho... Então é mais ou menos assim, você fala assim, tem gnose em tudo. Aí você fica, isso aí, esse negócio de gnose é coisa do passado, nada a ver. Os caras nem sabem o que é gnose, que negócio de gnose é coisa do passado, né? Ok, tá, se o cara chega assim, teve um episódio do cristianismo que tinha heresia. Tipo, você fala assim, gnose, cara, Wikipédia, seitas gnósticas. Já queimaram esses caras aí. Nada a ver, sacou? Queimaram os escritos, queimaram tudo. Nem sei como a gente sabe desses caras existem, tá? Mas aí você começa a jogar uns joguinhos, uns joguinhos aí de umas empresas japonesas aí. JRPGs, né? Final Fantasy, uns Persona aí. Exato. Você começa a perceber um padrão. Você pensa, mas todos eles seguem a mesma lógica, é interessante. Você sempre termina, tipo, o último boss é sempre no lugar celestial, né? Exato. Isso deve ser só uma coincidência. Exato. Ele sempre é assim. O capeta aparece de uma forma meio positiva, assim, você fica... A figura que criou o mundo sempre aparece de uma forma negativa. Eu acho melhor a gente deixar logo claro o que é gnose no sentido clássico e depois a gente vai se estendendo pra aí. Pronto. A gente tá adiantando muito o lado. É porque é difícil, tipo, a gente já entendeu o negócio. Ficar repetindo assim é meio estranho. Sim, mas... Então, vamos pegar o conceito geral de gnosticismo. Certo. Então, a ideia é o seguinte. No gnosticismo, existe a crença de que existia um mundo celestial dos seres perfeitos. Que tudo era ótimo. E imaterial. Sim. Então, tudo no campo espiritual. E dentre esses deuses, tinha um deus imperfeito. Não sei se ele foi criado por um desses deuses perfeitos ou se... Eu imagino que, tipo, ele sempre existiu. Tudo que não é escrito ou não tem, sei lá, uma autoridade central pra, tipo, por assim dizer, forçar a poética no povo, acaba sendo muito confuso. Se você vê mitologia grega, você, sei lá, vai ver o conto de Prometeu. Você vai ter 5 versões de como Prometeu roubou fogo e isso ganhou, entendeu? Eu imagino que deve ter, tipo, 1000 versões de, sei lá, como esse deus imperfeito surgiu. Verdade. Porque eu lembro que tem uma que, sei lá, é tipo... Quase que adiantando lá daqui, eu acho que se Sofia tropeça no lugar, ela cria. Daí, tipo, como isso acontece? Ela tropeçou por quê? Ela tropeçou num lugar que não tinha matéria. Entendeu? Alguma coisa assim. Mas assim, continua. Mas enfim, tem esse Deus imperfeito e que ele sentia inveja dos deuses perfeitos. Então ele vai e rouba o fogo divino, alguma coisa nesse sentido. Que coincidência. Ele vai e traz isso e decide... com suas próprias mãos e com esse fogo, criar o mundo material, que é o mundo em que vivemos. Aí esse Deus imperfeito tem esse nome de arquiteto ou demiurgo. Você ouve muito esse nome. Sim. E esse Deus imperfeito, então, ele cria o ser humano utilizando o fogo divino que ele roubou, que na verdade o que acontece é criar uma casca material que aprisiona o fogo divino e impede esse fogo divino de voltar ao seu realm, como se diz realm em inglês? Sei. Seu plano, sua dimensão. Essa dimensão correta. Então você, como espírito divino, deveria estar habitando na dimensão espiritual divina. Mas esse demiurgo aprisionou você numa casca material e você está preso a esse mundo terrestre imperfeito que ele criou para sofrer, basicamente. E o nome do lugar que é perfeito, acho que é Pleroma. Pleroma, perfeito. Onde tem os Ions, os nomes desses deuses perfeitos são os Ions. Sim. E a ideia, então, é que existe na ideia do gnosticismo uma completa rejeição e demonização, digamos assim, da matéria, tudo relacionado com o plano material. Então, somente aquilo que é espiritual é puro, é bom, é correto. E é tipo... Note-se que, tipo, pode parecer que a gente sabe assim, definir certinho o que seria espiritual, mas nem entre os próprios gnósticos existe um consenso do que seria esse espiritual que é bom.
praticantes do gnosticismo, eles podem alternar desde, tipo, libertinagem extrema até castidade, tipo, em nível, sei lá, do cara a morrer de solidão. E por falar em castidade, isso me remete a algumas práticas gnósticas, no caso, que é a ideia de não ter reprodução, né? Então, Porque criar outro ser humano, você ia criar mais uma pessoa para sofrer nesse mundo. exato, mas uma pessoa ficar presa na matéria. Então, isso pode se manifestar na realidade, tanto na forma de castidade, Quanto de como sodomia. da sodomia. Então, tipo, o cara vai fazer sexo para poder ser libertino, mas para não reproduzir. E é interessante que eu não. Tipo, o Pondé falou isso. Eu não vou disfarçar o nome dele, não. Por mim, ele se lembra. Não é ele que se lenha, é a gente que se lenha com o processo. Ele nem sabe quem é a gente, mano. Ainda. Vai processar Esfirra e Golem. Quem são essas pessoas? Vai processar os caras do Brasileirinhos também. Vai usar o Code Hack. Pundeu para poder utilizar um apelido inventado pelo grande astrólogo. Astrólogo. Pondeu fala que a invenção da sodomia, tipo, como prática heterossexual, foi dos gnósticos. Porque eles queriam, né, fazer o troço, mas eles, né, não queriam criar outra pessoa. E não existia camisa naquela época, né, gente? Vale lembrar. Assim, existia. Era tipo você botava um couro de carneiro ao redor. Mas sei lá, quem faz isso? Exato. Né? Tipo, você não tinha prazer nenhum naquilo, sei lá. Mas a ideia é que já existia a sodomia como prática homossexual, porque era a única forma de eles fazerem, sim, basicamente. Mas dentre os casais heterossexuais, isso só vem a se disseminar depois das seitas gnósticas. Respondeu. Eu não parei pra pensar isso, não. A gente acredita nele porque ele é um grande filósofo. Opa, esse aí também é muito bom. Esse é muito bom. Empreendedor. O primeiro empreendedor. Sim. Então, voltando à ideia de espiritual ser bom, material ser ruim, como a gente tinha falado antes, isso bebe um pouco uma corrupção, né, da ideia de Platão. Né, que o mundo material ele é uma projeção imperfeita do mundo das ideias. E isso até que tem um paralelo no cristianismo, na ideia de que quando Paulo fala que vemos a Deus como somente por um espelho, a ideia de que o espelho que ele tinha em mãos não era nada parecido com o nosso, de vidro, com um sulfato de prata atrás. É um negócio ultra perfeito. Tanto é que Narciso, não foi? Narciso, no mito? Narciso, ele olha para o lago. Ele olha para o lago e ele vê o reflexo dele e isso faz com que ele se jogue. Isso porque ele nunca tinha visto o reflexo dele tão perfeito antes, porque ele usava um espelho. O espelho na época era tipo meio que um escudo de cobre polido. Você via mais ou menos assim a sua face. Então, era muito mais confiável ver o reflexo no lago do que ver um espelho. Sim. Então, a ideia de que o que vemos de Deus ou do plano espiritual, de qualquer forma, hoje em dia, é como um reflexo no espelho antigo. Então, é como se tudo fosse uma projeção corrupta. Sim. E essa fusão de, digamos assim, interpretações equivocadas do cristianismo com filosofia Rotenpil grega. Pra daí definir o que é Rotenpil, mano. Ou deixar o termo pra lá. Definições futuras serão dadas. Tá bom. A dívida. Nós vamos ter um episódio só sobre pios, explicando sobre todos os pios. Esse episódio vai ser gigantesco. Gigantesco. 4 horas de podcast, tá prometido, ao vivo. Então, é isso, essa mistura de ideias que vai dar origem ao gnosticismo. E isso vai ser bem resumido quando Vogelin faz a sua construção de toda a história, né, das civilizações. A história das ideias. A história das ideias, que ele vai ver justamente como essa mistura de cristianismo com certas tradições, conhecimentos pagãos, vai ser as receitas desse caldeirão para formar o gnosticismo. É isso, porque, né, para eu entender isso em detalhe, eu teria que ler os livros imensos dele sobre a história das ideias que a gente está comentando aqui. Mas ele dá um resumo no, acho que é Science, Politics e eu não esqueci agora. Não vou olhando. Depois eu sei lá, posto aí o link, enfim. Ele comenta que o caldeirão
né, que seria, né, a força primordial que surge o gnosticismo, é justamente daquela decadência que você tem de uma Grécia helênica, que é uma Grécia extremamente cosmopolita, é aquela mistura de cultura, né? Sim. Essa é uma Grécia cosmopolita, aquele resto do Império Persa, e tipo, as pessoas estão todas perdidas, porque o grego, ele tá acostumado a ser um cidadão da polis. Tipo, entenda que a polis, ela surge de um contexto que, tipo, não é aleatório, tipo, não é as pessoas se juntando num lugar, é que elas adoram o mesmo Deus, então elas meio que falam a mesma língua, tipo, aquele Deus que é a mesma coisa, ele rejeita as mesmas coisas, amigos, né, por assim dizer, e eles se juntam naquilo, eles se sentem unidos. Isso é uma identidade comum para eles. E Atenas é um exemplo perfeito. O nome da cidade já meio que entrega, né, que é a Palas Atenas é a patrona, sei lá, a deusa da cidade. E as pessoas de Atenas, elas querem o que sei lá, Atenas quer e rejeitam o que Atenas não quer. E o grego ele é acostumado com esse contexto. Seria uma analogia com padroeiros? Ah, não. Não. Voltando. E então, o grego está acostumado com esse contexto. E de repente, nessa Grécia pós-Alexandre, você tem essa mistureba de, sei lá, uns caras egípcios, uns caras persas, não sei o que, tá todo mundo misturado e o cara tá perdido, tipo, onde eu tô? Quem são essas pessoas? Sei lá, vamos supor que, sei lá, naquela época já tinha, entre aspas, trigger warning, tá ligado? E se eu falar alguma coisa aqui que o egípcio fique puto? E se o persa ficar puto? A galera tá perdida, os caras não sabem o que tá acontecendo. E aí você tem cada pessoa ali sabendo aquele resto, né, de, sei lá, esoterismo, de tradição. Você tem... sempre existiram religiões esotéricas, por assim dizer. Na Grécia tinha o orfismo, que já é muito parecido com a ideia da gnose em geral. Eu não sei, inclusive, se existe muita diferença entre o orfismo e o gnosticismo, fora o fato de que o gnosticismo ser a mistura completa. E até na própria Pérsia, ali do lado, você tinha as comunidades dos Magi, né? Os magos da religião do Zoroastrismo, que era uma sociedade secreta e que conspirava também contra imperadores. Tinha... Pô, o negócio tá pegando lá na Pérsia. Não, você não sabe, tipo, depois que o primeiro rei da Medopérsia, Ciro, ele morreu, aí ele teve um filho, que acho que era Ciáxides. Aí o que aconteceu é que ele, para assegurar o trono, matou o irmão dele, para evitar ter divisão no reino, matou de boa. Só que passou um tempo... Esquema político básico. Passou um tempo, e aí um desses magos da seita lá dos Magi chegou, não, eu sou o irmão eu sou irmão do imperador, eu fugi e tô aqui de volta. Só que, tipo, ele fez isso justamente enquanto o imperador mesmo estava numa guerra lá no Egito. Não tinha como saber. Aí ele chegou no poder, começou a fazer uma coisa, tipo, todas as religiões do império aí, destruir tudo, só vai ficar coisa do Zoroastrismo. E aí, quando o cara voltou da guerra... porra é essa, né? Eu matei o meu irmão, você é um impostor. Mas, tipo, ele não podia falar que tinha matado o irmão, porque se ele falasse, ele ia perder o respeito de toda a corte. No final, eles acabaram se matando lá e sobrou para um parente distante assumir o poder lá. E ele pegou a irmã do rei para poder se casar e dizer, agora eu sou rei porque eu casei com a irmã do rei, né? É incrível como essas histórias políticas mesmo. Você lê história, tipo, da humanidade, você pega qualquer época, qualquer coisa, é sempre igual, né? É sempre gente matando gente do nada, traição, gente pegando a irmã do cara. Um cara mata o outro fica puto e muda a religião do lugar inteiro, porque ele fala, não, esses caras dessa religião são do mal porque eles fizeram isso comigo. Aí, tipo, sei lá, aquele Juliano Apóstata, tá ligado? Que, tipo, Constantino falou, não, agora a religião da Roma é cristianismo. Aí dá, tipo, uma geração, Juliano Apóstata assume e fala, não, paganismo, não gosto de cristão, não. Aí ele sai e entra outro cara, cristianismo de novo. Tipo na Inglaterra, quero divórcio. Não vou dar divórcio. Eu vou criar uma religião. Vou criar uma religião. Onde eu posso pedir o anglicanismo. Aí chega, sei lá, a filha do cara, eu não sou católica, vai ser católico de novo. Aí chega o pessoal, não. E morticídio. É interessante que, se eu me lembro bem, tipo, os puritanos, eles não são... Buguei?
Eles não são estritamente, tipo, calvinistas. Tipo, eles não nasceram do calvinismo. Eles literalmente eram, tipo, anglicanos. Que eles olham os anglicanos e falam, tipo, a moda agora é ser protestante. Por que vocês são tão católicos, tá ligado? Aí eles não sabiam como ser protestantes. Aí olharam no negócio de Calvino e falaram, vai ser isso aí, tá ligado? Pronto. Aí viram puritanos. Aí os caras, bota aí, tá? Não. Então eles foram pros Estados Unidos enfrentar ursos, bruxas e outras coisas legais, mano. Que eles já estavam predestinados a fazer. Exatamente, mano. Nossa, que história incrível. ok, gnosticismo. A gente estava falando dessas influências, dessas misturas gregas e persas. E é interessante que o gnosticismo ele surge com uma questão chamada dos cristianismos orientais, que é justamente nesse contato entre aquela região ali da Turquia e Síria, tipo, é o meu caminho entre o Oriente e a Grécia. Então, tipo, era onde você teve essa mistura perfeita entre esse esoterismo e ocultismo do Oriente com essas filosofias que já estavam se degenerando já na Grécia. Então, tipo, você teve um grande boom da filosofia com os 3 grandes, né, filósofos. Sim. Não, aí depois não teve nada. Depois você teve só a degeneração daquilo e até as próprias ideias de Platão foram completamente... destruídas. Destruídas não, corrompidas. Corrompidas. Neoplatonismo. Neoplatonismo, por incrível que pareça, não é tão ruim assim. O problema é que o neoplatonismo ele teve, tipo, uma cisão. Um neoplatonismo era o macumbeiro e outro neoplatonismo é tipo Platão. Esse tipo Platão não é tão ruim, entendeu? Mas, tipo, o que a gente vê mais é os macumbeiros, então... Tipo, o que a galera fazia lá na Renascença, que combinou com os físicos modernos, aquilo ali é macumba e cabala. Mas isso é outro assunto. Enfim. Mas sim, uma coisa que eu acho que eu não vejo sendo muito comentado, o Vogel comenta, né, mas sendo muito comentado, ninguém comenta sobre isso, né? Exato. Se muita gente comentasse, a gente não tava nem fazendo esse podcast. É verdade. Que você falou que existe essa mistura cultural, tipo, do resto das culturas que se misturam. Mas uma coisa que é muito, tipo, importante nessa mistura não é só a mistura em si, mas o contexto do desespero. Sim. Porque, tipo, você lembra que você falou que você provavelmente vai entrar em detalhes depois, mas o lance de, tipo, a gnose como uma forma do homem que, jogado na história, ele quer voltar para a sociedade cosmológica? A gente vai explicar isso depois. Mas isso, nesse contexto, é literal. Porque você tem esse homem que é exilado da Polis, que a Polis é o mundinho fechado dele. Sim. E ele se vê em um mundo desesperador, porque ele acha que, de repente, a vida não faz sentido, que tá tudo misturado. Porque, assim, eu vou tentar explicar aqui pra galera, mas imagine você acordar um dia. Talvez o cara vá sentir isso depois do podcast, mas vamos fingir que não. Imagine você acordar um dia e pensar que tudo que você quer na sua vida toda é uma mentira. Aí você sabe que é uma mentira porque alguém falou alguma coisa pra você. Agora, chegando outro dia, isso que o cara falou pra você descobre que é uma mentira. Como você vai se sentir? Tipo, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina o pessoal que vive na Coreia do Norte isolado. Sim, isso. Porque é que a gente tem que pensar hoje em dia na questão de isolamento, né? Porque antigamente não existia esse meio de comunicação como existe hoje. Então imagina que você está na Coreia do Norte, você, sei lá, idolatra seu imperador, Kim Jong-un, seu ditadorzinho lá. Você acredita que existem unicórnios e que ele foi que criou, sei lá, a vacina e que a Coreia do Norte ganhou do Brasil com aquele jogo super editado. Então você vive nessa ilusão. E aí do nada, sei lá, por milagre de Deus, né? Aquela merda cai, você se vê com acesso a todo o mundo, você vê gente de fora indo pro seu país e começa a falar coisas tipo, não, unicórnio não existe. Kim Jong-un, ele não inventou nada, ele só era um ditador. Aquela famosa que desapareceu, na verdade ele matou ela. Você fica, minha vida toda foi uma mentira. Mas ainda, além disso, que isso já é chocante, imagine, sei lá, vamos supor que você saiu de, tipo, Kim Jong-un pra, sei lá, virar esquerdista americano. New Left. Tipo, aí chega algum cara, tipo, sei lá, lacrador ANCAP e, sei lá, refuta umas paradas, sei lá, ultra retardadas de esquerdista americano, tá ligado? Você tem as coisas 2 vezes, tipo, você tá acreditando no negócio, ok, não, isso é mentira. Depois, não, isso também é mentira, tá ligado? Mas você não tá fazendo isso porque você, sei lá, um filósofo e está querendo entrar naquele buraco dialético até descobrir a verdade dela. Você tá fazendo isso porque você tá apanhando do mundo.
O mundo tá te dando todo dia um tapa falando que você não sabe de nada. E você fica basicamente sem chão. Você não Isso, sabe, você fica isso. sem sustentação. E a ideia do gnosticismo, ela ganha poder justamente na insegurança das pessoas. Isso, exatamente. E o cara, as pessoas contam pra ele que existia essa polis, que as pessoas concordavam em tudo, que tinha uma estrutura, que tinha lei, que tinha filosofia, teatro, cultura. Ele fala, como a gente sabe isso pra isso, tá? Tipo, ele vê a polis como um mundo, tipo, idealizado, que ele nunca vai ter acesso. Isso. E aí a gente tem que até pensar na questão da psicologia humana, que nós, como humanos, temos a tendência natural de querer enxergar a ordem em tudo. Sim. E nós nos sentimos confortáveis na ordem. Sim, claro. No momento que a gente se encontra em total desordem, a gente vai tentar encontrar a ordem Em algum lugar. A ordem em algum lugar, e a ordem na desordem. Então, nós acabamos podendo chegar na ilusão de achar que a ordem das coisas é justamente elas serem caóticas. Sim. Então, isso aí basicamente é a negação do sentido de tudo. Sim. Porque é completamente irracional. Exato, porque o sentido é que nada faz sentido. Esse, digamos, é o paradoxo. Então você acaba chegando no sentido, na ideia do seguinte, eu não entendo nada do que está acontecendo ao meu redor. Porque não tem nada para entender. E quem acha que tem algum sentido são todos os ignorantes que vivem na ilusão. Então eu sou o iluminado, que sei que tudo é um caos, tudo é uma merda, tudo não faz sentido, enquanto esses ignorantes ficam achando sentido nas coisas que não existem. Opa, isso é algum podcast aí que você ouviu falar, meu? Alguém tem esse discurso aí? Eu nunca ouvi esse discurso antes. Nós chamamos, mas essa é a verdade. Sim, então eu acho importante entender isso, porque isso é literalmente a estrutura. Porque assim, tipo, o gnosticismo é algo completamente racional. Mas quando você tem esse pensamento na sua cabeça, você sair de tipo, a polis é um lugar que eu nunca vou conseguir alcançar para tipo, existe, entre aspas, uma polis no pleroma e eu posso alcançar isso fazendo uns rituais estranhíssimos, é muito rápido. Tipo, você sair disso pra isso é muito simples, tá ligado? E não parece, mas... Mas isso já existia, digamos assim, nessa época da Grécia, no final da queda da Grécia ali, início de Roma, como algo bastante incipiente. E talvez, assim, Sim. uma coisa que estivesse difusa. Sim. E que parecia que faltava o último ingrediente para poder adicionar aquilo. Um ingrediente, digamos assim, a ideia errada, digamos assim, alguém chegou e deu a ideia errada. O Mano Vanderlei, um cristão muito zoado, deve ter dado uma ideia muito errada. E deu o último elemento que fez com que isso desse tudo uma liga, né, de não ser simplesmente uma polis ideal, mas a questão de um mundo. Um outro mundo. E vale lembrar aqui, né, tipo, até para vocês só edificarem, cimentarem, sei lá, consolidarem essa ideia, pense que depois de Aristóteles, eu não sei se a galera entende muito história e filosofia, eu espero que não. Aristóteles, mais ou menos 300 anos de Cristo. Mas não tô falando de época, eu falo que, tipo assim, só que a galera sabe, tipo, Sócrates, Platão, Aristóteles, porque eu tô assumindo muita coisa aqui. Agora já sabe. Tá, ok, gente, teve Sócrates, Platão e Aristóteles, e esses caras acreditavam que o mundo era entendível, e existe ordem, e dá pra entender tudo, e isso é filosofia. Pense nisso. Depois que Aristóteles saiu de cena, não teve nada. Tá? Tipo, ninguém veio, não teve Aristóteles 2, não teve discípulo, não teve nada. Todo mundo, sei lá, deu ruim. A gente passou, eu acho que, sei lá, quase uns 1000 anos, sem filosofia nenhuma. Assim, acho que seria um pouco de... não, sério? Crueldade. Tipo, você pegar de 300 a.C. até Cristo, 300 anos. Aí você pega 300 anos depois, já vem Santo Agostinho. Tá, ok, tá, certo. Então, digamos assim, são 600 anos. 600 anos, mas isso é muito tempo, tá ligado? Tipo, é muito tempo pra ficar no escuro, velho. É o tempo perfeito pra dar merda. Assim, tem um negócio dos árabes também. Saúde. É a poeira? Não sei. Uau, a gente denunciou o lugar que a gente tá. É um lugar com muita poeira. Muita maconha. 600 anos é muito tempo pra ficar no escuro. Eu não sei, a gente foi mal. Eu não sei a história do islamismo, eu não sei se tem aí os árabes, Aristóteles no meio. Mas não importa, porque eles não ajudaram nessa parte. Tipo, eles não impediram que a gnose surgisse. Muito pelo contrário, a gnose ajudou que o Islã surgisse. Mas isso é outra história. Isso é outro episódio. Outra história. Então, você depois de Aristóteles, você tem o quê? Você tem Epicuro, você tem, que é, né, epicurismo, você tem estoicismo, que vem de, eu acho que é Zenão, foi mal, eu esqueci o nome do cara,
Você tem um cara, acho que é o cara dos átomos, que eu esqueci o nome dele agora, acho que é Demetrius, esqueci. O cara do... que era basicamente um mendigo, ficava andando. Esqueci o nome, é Diógenes. Diógenes. Pronto, você tem Diógenes. Você tem Diógenes. Rapaz. Você tem Diógenes. Tipo, eu vou dar um resumo aqui pra vocês. O que todos os caras têm em comum é que eles concordam no simples fato que eles não têm... eles não acreditam que existe ordem no mundo. Todos eles, assim... Eu provavelmente vou vulgarizar muito forte agora, mas todos eles estão criando métodos de autoajuda, essencialmente. Eles não entendem que tem ordem no mundo, mas eles criam um jeito de você lidar com o fato que o mundo não tem ordem. Até porque existe uma mercantilização da filosofia ou dos efeitos que a filosofia tem, até para os próprios sofistas. Né? Então a ideia de que você vai aprender métodos de dialética ou então de análise das coisas, né? Como Aristóteles fazia, não com o objetivo... o objetivo áureo e de você descobrir a verdade, não, o objetivo é você conseguir ganhar alguma coisa, ganhos pessoais imediatos. Então a ideia da retórica vem daí, a ideia de persuasão e sim. A ideia da filosofia não como uma coisa em si, mas como uma mera ferramenta para o jogo político, digamos. Como uma frase que a gente provavelmente vai usar muito no podcast, eu acho que eu não comentei isso com você, mas acho que a gente vai acabar usando muito. Os filósofos, eles se rendem pro mundo. Eles não se importam se eles sofrerem para eles entenderem o mundo. Esses são ao contrário. Eles querem que o mundo seja destruído para caber no que eles entendem. Deu para entender o que eu falei? Deu mais ou menos. Agora... você mutila a sua percepção do mundo para caber naquilo que você quer que o mundo seja. Sim, e não só o que você quer que o mundo seja para você, mas a ideia é como você quer transformar o mundo. Sim. E que isso já são, digamos assim, capítulos posteriores, porque o gnosticismo ele não surge muito com a ideia de transformar o mundo, porque a ideia do mundo é... o mundo não tem jeito. O mundo é condenado. O mundo, basicamente, é matéria ruim e acabou. Mas quando você tem a imanentização... vamos chegar nisso. Muitos capítulos. Mas sim, eu queria até fazer uma diferenciação, porque o sofisma ele já era uma parada mais antiga até. Sim. Eu diria que o negócio do estoicismo, do epicurismo, do negócio de Diógenes e os outros maluquices que tem no meio, eles são, seria assim, autopersuasão. Você não quer convencer alguém que você tá certo, você quer se persuadir que as coisas não são tão ruins assim. Entendeu? Ou você quer se persuadir que você aguenta. E já é um indício da própria decadência da civilização grega. É isso, eu queria dar, isso, eles são símbolos de, já tá tudo decaindo e os caras estão querendo dar jeitos de lidar com esse tipo de situação. E aí quando vai tudo pro cacete, os caras não são estoque, não são mais nada. E isso também tem muito a ver com a popularização dos livros de autoajuda hoje em dia acontece pela decadência da civilização ocidental. Epicurismo, autoajuda é puro epicurismo. E como hoje em dia, não sei se você vê esses recomendados lixo de YouTube. Quantas recomendações você já viu de gente falando, não, estoicismo é o jeito do homem lidar com o mundo, não sei o que. Literalmente isso, autoajuda só que pra homem que se acha macho, tá ligado? As maiores cults de estoicismo eu acabo vendo em fontes nipônicas. Por que será? Estranho, né? Por que será? Birth rate? Será? Civilização decaindo? Estoicismo, epicurismo, isso tudo é sinal de decadência. E eles estão muito populares hoje em dia. Sim. E assim, é aquele negócio, eu acho isso ruim, mas se não tiver mais nada, quer dizer que a gente já tá na rota pra não ter mais nada mesmo, tá ligado? Isso acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que esse ambiente que nós vivemos também de decadência propicia o gnosticismo, ela também propicia o entendimento do gnosticismo. Então, porque você tem exemplos em acesso. Exato. Então, nunca foi tão fácil para você, querido ouvinte, entender o gnosticismo como agora. É só você abrir o Netflix. É só você comprar assistir qualquer coisa. É só você comprar qualquer JRPG que está na sua cara. Eu não sei se... Será que eu posso largar pra Jo agora ou tá muito cedo? Larga aí, se a gente conseguir explicar, ótimo, senão ser nos próximos capítulos. É isso, não dá pra explicar pra Jo rápido, tá ligado? Não dá. Eu comecei a entender pra Jo depois de ler o livro e ver, uns 10 vídeos dele. Foi aí que eu comecei a entender. Mas, assim, eu vou tentar meio que resumir aqui, que isso é uma teoria minha, viu? Pra Jo, ele meio que concorda, mas ele não elaborou isso. Ele meio que dá uma citação assim, mas ele não aprofundou. A teoria by Golem.
Olha, sim. Se você perceber que o gnosticismo ele está dentro de toda a produção cultural hoje em dia, que caso vocês não tenham entendido, só resumindo, é a concepção que o mundo é um lugar ruim, imperfeito, que existe outro mundo que é bom e que você pode fazer alguma coisa para alcançar esse mundo bom que a maior parte das pessoas não pode fazer. E que em geral envolve a negação ou destruição desse mundo que existe. Dessa matéria. A gente vai aprofundar mais com a monetização, que aí vai dar para abrir muito mais exemplo com isso. Exato. Mas, enfim, é estranho porque assim, a gente gosta de histórias repetidas. Porque tem aqui um elemento que a gente gosta muito, tipo, sei lá, uma história de um herói. Tipo, o herói liberta as pessoas, o herói ajuda as pessoas. A história, sei lá, de um empreendedor. Pô, ele ficou rico porque ele é muito inteligente, tá ligado? Ou até mesmo a história de um bandido, que geralmente a história do bandido acaba apesar que o bandido se lenha. Porque isso é pra mostrar que, tipo... Isso é uma coisa que vai ficar muito polêmica, mas agora, acho que se você prestar atenção na história, você vai perceber que histórias acabam por ser muito, tipo, absolutistas morais. Tipo, de deixar muito claro que uma coisa é ruim, a outra coisa é boa, tipo tá ligado? o maniqueísmo, assim. Não, eu falo realmente no sentido positivo, no sentido de, tipo, quem fez algo ruim, a pessoa se sente mal por isso, sim, tá ligado? existe uma divisão muito clara entre o que é certo e o que é errado. Até em coisas de, tipo, cultura de fora. Sim. Enfim, mas a gente gosta disso. A gente gosta de histórias que meio que reforçam essa coisa que a gente, sei lá, inconscientemente entende o mundo dessa forma. Existe algo, assim, isso vai soar muito estranho, mas existe algo meio ritualístico em você, tipo, ter a experiência de uma história. Porque você meio que reforça aquilo, você entende aquilo e reforça aquilo. Eu acho que quando você vê uma história gnóstica e você gosta, isso meio que intui que você, tipo, é um gnóstico de alguma forma, ou você gosta de gnosticismo de alguma forma. Ou isso reforça uma visão gnóstica dentro de você de rejeição à sua realidade. E eu acho que isso, não só pelo fato de, tipo... Porque, não, existem elementos, por assim dizer, positivos e aquele negócio tipo jornada do herói dentro de uma história gnóstica. Mas se quando você entende de gnosticismo, você começa a perceber que histórias gnósticas são muito repetitivas. Se duvidar, são mais repetitivas do que uma história comum. Sim. Elas têm muito menos variação que uma história comum. Aí você pensa, o cara assistiu 100 vezes a mesma história. E todas as vezes ele está satisfeito. É como se, tipo, todas as vezes chega alguma coisa e reforça. Velho, você tá certo, tá? É assim mesmo. Sim. E como eu comentei, desse prazer de ser gnóstico, porque você se sente superior a todos os outros. Então, isso vai reforçando em você a ideia de que você é exclusivo, que você é especial, que você e você alimenta a crença que realmente existe um plaroma. Exato. Tipo, você realmente começa a convencer que isso é verdade, de ajudando que você vê. Então, eu acho que existe esse negócio de... Eu acho que isso é meio que uma prova, tipo, de via dupla. Isso não só prova, teoricamente, esse negócio de ritualístico, porque não é meio estranho você pensar que uma pessoa vai assistir a mesma história várias vezes e gostar. E, tipo, você acha que alguém vai enjoar alguma hora, né? Não é possível. Tipo, o cara viu a mesma história toda hora. Como ele não enjoa disso? E também isso meio que prova do... Isso prova que... Isso também prova a predominância da gnose, tipo, em todo lugar. Porque, tipo, vende. As pessoas acreditam nisso. Por isso, a galera faz história gnóstica, porque o cara gosta disso. Ele é gnóstico, ele quer que as pessoas tenham essa experiência gnóstica junto com ele. Até porque, bem ou mal, nós temos ainda um sistema capitalista onde digamos assim... A oferta vai decidir. A demanda vai decidir, exato. E a oferta vai vir de acordo com o que o público pede, exato. Então, se está vendendo história gnóstica é porque o povo está desesperado, meu irmão. Sim, E você nunca viu tantas pessoas como hoje em dia que não aceitam a realidade tanto ao seu redor quanto a realidade do seu próprio corpo, a realidade é incrível. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando. Sim. E talvez a gente tenha que fazer uma recapitalização da história, talvez, de como, como esses elementos de civilizações pagãs foram se introduzindo junto com o cristianismo para poder vir a tornar o que é gnosticismo. Só que eu pegar tipo, desde a Grécia Antiga até... Bem, se a gente fosse fazer, a gente iria, na verdade, começar desde a China Antiga, Egito Antigo, mas nós temos já incríveis 44 minutos de podcast. Eu acho que... Isso pode ficar para o próximo capítulo. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode explicar o negócio da sociedade cosmológica, tipo, bem resumido. Sim. E a sociedade histórica. E explicar o lance da imanentização, que está meio que relacionado com isso.
e a gente para. E depois a gente entra mais em detalhe, tipo, como é que isso aí saiu de paganismo para cristianismo, o que isso tem a ver com história histórica, como tem gnose, como é que isso volta na modernidade, onde Macumba entra nisso, mimimi, Newton era doido, sei lá, dá pra viajar. Então, resumindo o que seria uma civilização cosmológica, então, que seria basicamente todas as civilizações pagãs que nós temos no passado, Sim. antes do cristianismo e até depois do cristianismo, em regiões que o cristianismo não chegou, isolados, sim. como a civilização azteca, que é um ótimo exemplo até para se dar. Então, tem que ter um episódio só pra ser Azteca, né? Só tem que entender como esse negócio funciona. Tá? Deixo com você, esse episódio é estudioso. Sua apelido também poderia ser qualquer coisa azteca aí, mexicana, tacos. O Golem tacos. Golem comendo tacos. Burritos. Burritos. Então pode ser Nath, porque aí seria... Opa. Fale esfirra. Então, falando de civilizações cosmológicas, a ideia é que a civilização e a ordem cósmica são uma só. Aí você pensa assim, como assim ordem cósmica? A ordem cósmica seria todos os eventos que acontecem no cosmos, tanto na Terra como no céu, como eclipses, estrelas, chuva, ou até coisas mais, digamos assim, menos materiais, como por exemplo os contos de deuses que brigam e que sim. discutem entre si e que com o resultado disso acaba criando efeitos aqui na Terra, sejam coisas positivas ou negativas. Então todas essas situações cósmicas que a civilização enxergava, ela via como um reflexo direto do que acontecia na Terra e vice-versa. Então se um rei ele seguia os ritos corretamente, a ideia é que haveria chuva e prosperidade para aquele povo, e se o rei não seguisse, isso iria ocasionar em pestes e degeneração da sociedade, e não com essa situação de causa e efeito, como se o rei fez aquilo por causa e aí aconteceu. Não, é tipo, o rei fez aquilo errado porque os deuses estão brigando, ou porque alguma coisa está errada lá em cima, ou porque o rei ele não está ligado corretamente aos ritos. Então isso era uma desculpa perfeita para chegar um cara lá, tomar o trono e dizer, opa, os deuses quiseram que eu entrasse aqui, porque o cara não estava incorporado na ordem. E aquele negócio, né, tipo, se você, tipo, como, vamos supor, um cara militar, você matar o imperador, que você imagina que, tipo, que absurdo, se alguém mata, sei lá, um presidente hoje, o cara vai ser preso, alguma coisa assim. Se você matasse algum imperador, sei lá, na China antiga, assim, e falasse, eu fui escolhido pelos deuses, isso provavelmente ia colar. Porque aquele negócio, tipo, se os deuses estivessem do lado do imperador, por que ele teria morrido? Exatamente, tipo... É irracional nesse nível. E a ideia é justamente de que, na visão dessas civilizações, tudo era muito fechado. Então, o mundo era aquilo ali e seria sempre daquela forma e ter um destino naquele sentido. Como você vê na questão do calendário maia, né, que um calendário cíclico, de a cada não sei quantos anos o mundo se destruiria e se recriaria. Sim. E as coisas seriam mais ou menos da mesma forma, se repetiriam. Sim. Então não existe espaço para o aleatório ou para o imprevisível. Tudo deveria ser... o aleatório e o imprevisível, eles são interpretados como tragédia, né? Tipo... Mas você quase tipo, você já tava meio que na linha pra se lenhar de vez. Isso. E até as questões imprevisíveis como, por exemplo, raios, terremotos, tudo isso era vontade de alguma coisa. Exato. Então é por isso que os deuses antigos dessas civilizações são meio os deuses, meio os demônios. Porque eles tinham que incorporar as coisas ruins que aconteciam nos dias deles de alguma forma aos deuses. Então o deus dava chuva, mas o deus também dava tempestade, dava terremoto. Sim. Então eles tinham que achar uma forma de tentar entender, e isso vem daquela ideia da psicologia humana, de querer ver a ordem em tudo. Sim. Então eles tinham que incorporar todas aquelas situações que eles viam em uma ordem, e essa ordem era uma coisa fechada e de uma única camada. Tanto as situações ruins ou boas eram interpretadas dentro do mesmo plano, que era essas divindades no plano
divino e o seu reflexo aqui na Terra e vice-versa. E astecas levam isso para um nível extremo, né? Deu exemplo, pelo menos. Tem que dar o gore. Tem que largar o doce. Os astecas, eu imagino que isso deve ser algum nível de conhecimento popular, mas os astecas, eles sacrificavam pessoas diariamente porque eles pensavam que no outro dia não ia ter dia. O sol não iria nascer. Porque, assim, você pensa que o sol vai nascer porque você pressupõe que ele vai. Você acredita em uma ordem do mundo que ela vai ser seguida todo dia, ou pelo menos até alguma coisa acontecer. Os astecas não, eles acham que, tipo, o sol só nasce porque um Deus quer que ele nasça. E se esse Deus não está satisfeito, ele não vai nascer. Eles estavam 100% crentes que esse Deus só estaria satisfeito se morresse uma pessoa por dia. Isso e esse privilégio que eu e você temos de achar e ter certeza que o sol vai nascer no dia seguinte é justamente porque nós demos um salto enorme na civilizacional e na ideia, em filosofia, em conhecimento em geral, de que existe por trás da ordem existente uma ordem como dizer isso? Uma ordem por trás da própria ordem existente. Então, quando nós estudamos físicas... a gente sabe que o mundo é ordenado. Isso. Mesmo. Quando a gente estuda física e a gente estuda leis dos movimentos e tal, e por que a Terra gira, porque o Sol está ao nosso redor, essas leis que regem tudo isso, elas não estão escritas em lugar nenhum. Elas não são coisas que estão na matéria, elas são leis metafísicas, digamos assim. Sim. Então, a ideia de que existem leis por trás das leis, isso é um salto civilizacional enorme, absurdo. Então, eles não tinham essa ideia. A ordem era somente aquilo que é claro e que está na visão deles. Então, se o Sol ele nasce, a causa disso deve ser algo também que é palpável. E na causa deles era um sacrifício de humanos todos os dias. Sim. Inclusive, se vocês... Eu não sei se a gente já pode dar recomendações culturais aqui, livro, alguma coisa assim. Claro, é coisa para iniciante, né? É uma parada leve. Até porque eu sou iniciante, eu não leio nada, não vejo nada. Só você é o intelectual, Golem. Eu só leio besteira. Senhor das Moscas. Eu não sei se isso é considerado um clássico da literatura, mas eu achei... Eu só assisti o filme, não li o livro. Você quer dizer Beelzebub? Não, é sério, o nome do negócio é Senhor das Moscas. Pode ser o livro, tanto faz o filme, o que for. Mas a narrativa toda do Senhor das Moscas são a premissa são garotos ingleses que eles estão num avião, eu acho, e o avião cai e eles ficam numa ilha, eles estão isolados numa ilha. E eles estão esperando, sei lá, os adultos vão chegar lá para resgatar eles, só que eles não sabem se os adultos vão chegar ou qualquer coisa dessa. E, todo o tema da história é justamente porque os garotos eles são criados nessa sociedade histórica, né? Que são os ingleses, né? Anglicanos, o que for, enfim, esse negócio. E eles são, civilizados, não sei o quê. E toda a história do Senhor das Moscas é como você sai desse estágio que eles são disciplinados para viver em sociedade e tal, só que agora eles estão largados, eles podem fazer o que eles quiserem, não tem autoridade, não tem nada. E como eles lentamente, eles saem desse estado que tá tudo ok, todo mundo segue as regras e tal, para um estado completamente, sei lá, quase caótico, de sei lá, quem manda é quem bate, e que eles começam a crer em coisas completamente irracionais. Eles saem de sociedade histórica para a sociedade cosmológica naturalmente, pela falta de, existir alguém para manter aquela ordem em pé. Isso é uma coisa também que vai lembrar, sociedade histórica, ela se mantém por esforço contínuo. Sim. A tendência é o ser humano voltar para esse ciclo cosmológico. E o fruto dessa tendência é justamente o que vai ocasionar no tema desse podcast e de todos os podcasts que nós gravaremos. Sim. Então, tendo essa visão um pouco mais geral do que é uma civilização cosmológica, claro que a gente vai nos próximos episódios destrinchar um pouco mais. Bem mais. A ideia da civilização histórica que vem depois e que é inaugurada pelos judeus com Moisés e nos gregos com Sócrates, a ideia da civilização histórica é você entender que o ser humano tem um papel, uma responsabilidade na história. A própria ideia de história em si, por isso que a civilização histórica, ela surge porque a história é o resultado das decisões e ações humanas. A história ela não existe propriamente dita na ideia de civilização cosmológica porque tudo está destinado a ser de uma forma
E independente daquilo que você faz ou você deixa de fazer, na verdade isso é só um reflexo das decisões dos deuses. Então, Você é uma marionete. Exato, você é uma marionete. Então, a ideia de que os seres humanos antigos eram as marionetes dos deuses. O que vai ser também muito comentado no nosso episódio sobre mente bicameral. Esteja atento. Meu irmão... Dá pra fazer um episódio só disso, tá? Eu digo... Dá. Meu irmão, vai rolar, velho. 90 minutos de shitpost e 10 minutos. Então, a ideia do ser humano com uma responsabilidade histórica de que as ações dele agora vão afetar como vai ser o futuro, isso é inaugurado com o profeta Moisés e com Sócrates. Cada um à sua maneira. E, por exemplo, o povo judeu é completamente diferente da ideia dos povos, das outras sociedades cosmológicas que viviam ao redor deles. Eles não estavam destinados a uma situação futura que os deuses determinaram. Na verdade, eles tinham as promessas de Deus, que foram dadas a eles, por meio do profeta, que revela essa mensagem ao povo. Porém, é responsabilidade do povo se manter fiel àqueles mandamentos e àqueles preceitos para que a promessa de Deus se cumpra. E aí se entra um outro elemento, que é a ideia da memória. Eles tinham que constantemente lembrar do passado, lembrar da revelação, porque a revelação é algo esquecido, né? Os deuses na civilização cosmológica se revelavam naturalmente na existência. Então, tipo, o sol, o Deus, o céu, as estrelas, a chuva, tudo isso era uma manifestação direta da divindade que estava diretamente, entre aspas, né, falando com o ser humano. É diferente do Deus que a religião judaica traz. É um Deus que ele se comunica com aqueles que ele quer se comunicar, que são os escolhidos, e aqueles que ouvem devem ser fiéis à mensagem que Deus disse, para transmitir para aqueles que não ouviram. E essas pessoas elas devem ser fiéis também, em preservar a memória de uma revelação que você não sabe quando vai vir a próxima. Tanto é que passaram-se período de 100, 300, 400 anos que Deus não falou nada. E o povo teve que se segurar, tipo, a gente sabe o que fazer, que a gente vai continuar seguindo o que disseram. Pense assim, sei lá, você ouve, sei lá, Deus, ou um profeta, né, no caso, diretamente falar pra você tem que fazer isso, isso e isso, tá ligado? Agora imagine você chegar lá e falar, seu tataravô ouviu um profeta falar isso. Aí você fala, eu nunca vi nada disso. Por que eu devo seguir essas regras? Porque eu, né? E é muito fácil você, nesse contexto, se degenerar para outras civilizações ao redor que tinham esquemas muito mais fáceis de entender. E isso até como a gente falou da tendência do ser humano voltar a essa questão cosmológica, porque é muito mais fácil. O seu cérebro largado na natureza é muito mais fácil você acreditar em colocar significados em coisas aleatórias que acontecem no seu dia a dia, do que você se prender a memórias que não são suas, que são passadas de geração em geração e que você não tem efetivamente nenhuma comprovação daquilo. Fora que, né, assim, se você... Agora eu acho que a gente pode estar entrando em um assunto até um pouco espinhento demais, mas a gente vai elaborar isso depois. Se você levar em conta que dentro da revelação você existe tipo, regras morais muito claras que você deve seguir, é muito fácil o ser humano, no ato de quebrar essas regras morais, ele racionalizar a quebra da regra moral. Que eu acho que, pra mim, assim, o melhor comentário disso, e eu não terminei de ler o livro, né? É de Santo Agostinho, em Confissões, que ele fala o seguinte, que ele fala que uma coisa que ele mais detestava, né, depois que ele se converteu e pensou na vida dele, sobre Ilíada e a mitologia grega em geral, que ele lembra de Zeus. E ele lembra que Zeus era um deus adúltero. Ele era um deus que matava quem ele quiser e, sei lá, comia quem ele quiser. Ele fazia o que ele quiser. Quem que vai peitar esse cara? Tipo, ele é o melhor de todos. Ele mata todo mundo fácil, tá ligado? E ele falava que, tipo, Zeus era colocado como o maior dos deuses na Grécia Antiga. E quando o cara, sei lá, surgiu um tirano, né, um rei e tal... Ele meio que, né, meio que sugando assim da poética local, ele tinha que se inspirar nos deuses, tipo, ele falar, sei lá,
como é que, sei lá, uma rainha virava, como é que a Atenas se comporta? Eu tenho que ser que nem Hera, entendeu? Tipo, eles são os ideais, mesmo que eles sejam caóticos, eles ainda são ideais. Tipo, quebrar as regras da polis é ir contra os deuses, por mais que esses deuses sejam completamente incoerentes. Sim. Tem algo que Sócrates mete muito dedo na ferida disso, mas isso é outro podcast. Então, o tirano, ele olha assim, Zeus é adúltero. Eu posso ser adúltero também. Afinal, eu sou o maior cara, eu faço o que eu quiser e quem questionar morre. Assim como Zeus é o líder da bagaça toda nos céus, eu sou o líder da bagaça toda na terra. Isso, exatamente. Aí Agostinho tem a sacada tirana e fala, não foi isso que aconteceu. Foi ao contrário. O tirano já era adúltero e... Ele quis legitimar... como... Eu não sei como é que surge uma mitologia, né? Mas você deve imaginar, tipo, o cara olha para um tirano e fala, os deuses são como os tiranos, porque como no céu é na terra e tal. Sim. E ele fala, se todos os tiranos... Agostinho é um gênio. A ideia é de que, como as pessoas idealizavam a ordem no céu, eles iam usar como um reflexo daquilo que eles mesmos conheciam, que era a ordem terrena. E aí ele fala, o Zeus é adúltero porque todos os tiranos eram adúlteros, porque eles podiam. E eles fazem isso, tipo, mesmo que você fale assim, que isso eu acho que a gente pode elaborar depois, em podcast depois, que, sei lá, existe uma moral realmente que, tipo, quando um ser humano, sei lá, peca, ofere uma regra moral, independente da cultura, ele se sente mal. Você pode pensar que, tipo, depois de se sentir mal, ele tem duas opções. Ou ele se arrepende e faz algum jeito de, resolveu, a merda que ele fez. Ou ele diz que não, eu tô certo. E ele rejeita qualquer ordem moral. E ele racionaliza. E aí Agostinho fala, é justamente isso. O tirano, ele adulterou, né? Ele, sei lá, comeu a mulher de todo mundo, ninguém gostou disso, mas quem vai peitar esse cara? Ele falou, se eu fiz e eu não quero admitir que tá errado, então isso é o certo. E aí Zeus vira um padrão moral. Isso pode ser tanto ser feito de uma ideia inconsciente, como uma ideia consciente, como nós podemos ver em algumas religiões que nós podemos comentar no futuro, de um cara dizer, não, o Deus me revelou que eu posso ter não sei quantas mulheres, e inclusive que elas forem crianças, não importa. Rapaz, tá brincando com fogo muito cedo. Mas é isso, entendeu? Tipo, você tem essa revelação, no caso dos judeus, no caso dos filósofos, você tem meio que uma dedução do que seria melhor. E, incrivelmente, as duas coisas se juntam perfeitamente. Mas, agora, eu realmente acho que a gente, nesse ponto, a gente já deixou muita gente com raiva. Mas, então você tem essa revelação, e quando você faz essa relação, você não só você começa a ver a ordem onde não existe, porque você pegou a ordem que foi dada pra você e jogou fora, então você tem que criar uma ordem, porque você não consegue viver sem ordem. Sim. Como o que deixa você incomodado, você começa a racionalizar ao ponto de dizer que aquilo é bom. Então, de repente, matar gente é algo bom. Comer a mulher do outro é bom. Comer a filha do outro é bom. Roubar é bom. E por aí vai. E você vai... As coisas são bom. Um efeito cíclico que vai se retroalimentando, porque a própria corrupção humana gera esses ideais de deuses que são corruptos em si e que servem de inspiração para os próximos humanos usarem aquele exemplo para algo negativo. Que é a ideia de que tudo aquilo que você passa tempo contemplando, olhando, idolatrando, seja o que for, você vai se tornar a imagem daquilo de certa forma. Você vai se espelhar naquilo. Então, a gente também pode explorar isso no futuro, a ideia de como esse, entre aspas, Deus gnóstico, o ideal de herói gnóstico, ele vai colocar no ser humano moderno o ideal de que o correto é você se rebelar, o ideal é você ser rebelde, Porque tudo isso destruiria a matéria. Exato. E esse acaba sendo o novo arquétipo do gnosticismo, né? Sim, inclusive é interessante, né? Porque você parar a pensar na visão gnóstica, toda essa revelação e toda a filosofia, já que as duas coisas se juntam tão bem, são vistas como uma forma de tentar te iludir. Então, se isso é tentar te iludir, você tem que ser contra isso. Sim. Que dá aquele característica bem satânica pro gnosticismo, mas a gente fala disso depois. Com certeza isso vai ficar no próximo episódio. Nós temos aqui exatamente 1 hora e 3 minutos de gravação. Eu queria só para sintetizar esse negócio que a gente estava falando da decadência da sociedade histórica que tende para a sociedade cosmológica, porque eu acho que isso é tipo, o exemplo imagético disso para mim perfeito em Êxodo, que acontece num período de pouco tempo, que Moisés sobe na montanha para receber os mandamentos. Sim. E você pensa, tipo, o povo, para quem não leu a Bíblia, eu vou tentar dar um resumo aqui,
O povo é meio difícil, né? O povo estava escravando no Egito há um tempão lá, Deus levantou Moisés, você vai tirar o povo daí, ele fez muitos milagres, conseguiu tirar o povo, e o povo começou a andar pelo deserto, e deserto não é um lugar muito confortável, evidentemente, para milhões de pessoas seguindo o cara, e aí ele chega na montanha e fala, Deus quer falar comigo, eu vou subir lá, fiquem aí de boa enquanto eu tô subindo. É isso. Leve em conta que mesmo que eles tinham que passar pelo deserto, que é algo muito desconfortável, pense que eles tinham passado, sei lá, gerações inteiras sendo escravos. Sim. Eu não sei se a galera tem, tipo... 400 anos. É mais do que os africanos ficaram escravos no Brasil. Você quer comprar briga mesmo. Você quer pensar em dívida histórica? Tipo, pense no que os egípcios deviam os judeus, sacou? Você tá ligado que alguém vai, tipo, chorar porque, tipo, não tem evidências históricas que o povo judeu foi escravizado, não sei o que. Google, Rodrigo Silva, evidências históricas na sua cara. Continuando. Sim, pense, eles foram libertados de escravidão. Eu não sei se as pessoas conseguem, tipo, projetar na cabeça delas como é ruim ser um escravo. Mas é muito ruim. E eles foram libertados de graça, tipo, nada foi pedido, eles não tiveram que, sei lá, matar... sei lá, eles não tiveram que entrar numa caverna e matar um dragão pra fazer isso, tá? De graça, toma, vocês estão libertos, porque Deus se apiedou de vocês, entendeu? Grave isso. E aí, Moisés sobe o que? Eu acho que é uns 30 dias, alguma coisa 40 assim. dias. 40 dias. Ele ficava 40 dias pra pegar os mandamentos. Em 40 dias, lembrando, Deus só pediu que eles ficassem, sei lá, quietos, de boa, não sei o quê. E para efeitos de compreensão da história, vamos considerar a narrativa como correta e verdadeira. Eles viram o mar se abrir na frente deles. Sim. Eles viram colunas de fogo protegendo eles. Tipo, eles viram todos os primogênitos morrendo fora os deles. Exato. Então, a ideia nessa narração aqui, seja você crente ou não, é a ideia de que aquele povo que viu aquelas coisas, rapidamente fez o quê? Pode falar. Começou a idolatrar e se prostrar diante de um bezerro, né? Um bezerro de ouro, tipo... Um bezerro de ouro. O pessoal... Moisés subiu a montanha lá, o pessoal ficou tipo... Moisés vai voltar? 40 dias. Eu sei que 40 dias é muito tempo, não é? Tipo, o pessoal vê uns raios, uns trovão, tipo, os caras ficam tipo assim, Deus é terrível e poderoso e Moisés é só um cara aí. Ele deve ter morrido lá. Deus deve ter queimado ele. A gente tá aqui sem nenhum líder. E a gente faz o que agora? Velho, bora fazer aí um bezerro de ouro aí que ele vai nos guiar aí, vai ser nosso Deus. Eu fico pensando que forjar um bezerro de ouro não é muito fácil. Tipo, Isso é um esforço muito focado, entendeu? O pessoal ficou tirando os brincos das mulheres lá e derreter aí. Derreter. Não, é isso. O que pra mim isso ilustra é como é muito fácil o ser humano... E o interessante é que isso se encaixa muito bem no que a gente falou do desespero. Então, tipo, eles estavam numa situação adversa, tipo, eles cresceram como escravos. Sim. Mesmo sabendo que escravidão é ruim, era algo que eles estavam acostumados, era uma ordem que eles entendiam. Sim. Do nada eles se veem em liberdade. É verdade. O que é que eu faço com essa liberdade? A sociedade cosmológica egípcia, eles saíram... Exato. Então, inclusive, colocar a sociedade cosmológica como algo que te escraviza, né? De certa forma. Aí, ó. Ao vivo aqui, conclusões simbólicas. Ao vivo, a gente achava que a gente só ia falar umas coisas que a gente já entendia e ficar descobrindo coisas todos os dias, né? Gnose é isso daí. Sim, então, é muito fácil, você se manter, você entender, essa ordem histórica, por assim dizer, e se manter nela é o desafio. Não é a regra. A maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Inclusive, o conceito de você, por assim dizer, pecar é meio que vacilar pra trás pra esse tipo de negócio. Sim. Você, de repente, fala, sei lá, eu não sei se eu realmente vou pegar na filha de muita gente aqui, mas, sei lá, vamos considerar adultério. Você não precisa ser um gênio pra pensar que você comer a mulher do vizinho é algo ruim. É só você fazer a regra de ouro aplicada pra você, eu vou comer a mulher do vizinho. Vamos supor que você ache isso whatever. Agora, imagine se alguém comer sua mulher. O vizinho come sua mulher. Você acha isso bom? Não, então você acha. O vizinho não vai achar isso bom. A não ser que você esteja tão corrompido a seu ponto de um code, você não vai achar isso bom. Aí é preocupante. Aí já é racionalização do negócio. Exatamente. Mas... Code é gnose, porque você aceita a ordem. Você aceita a ordem da traição, você não tem como negá-la, então você racionaliza que isso é o correto e você só aceita. Eu não sei até onde racionalização de pecado é especificamente gnose, mas a gente... É uma raiz. Isso.
Mas, enfim, tipo, é meio óbvio. Tipo, você não precisa ser um gênio pra perceber que comer a mulher do seu vizinho é algo errado. Mas ainda assim, tipo, é muito claro. A galera come a mulher do vizinho direto. E vice-versa, tá ligado? Acontece muito. Tipo, adultério é muito comum. Sim. E você fala, se as pessoas sabem que você comeu a mulher do seu vizinho errado, e isso acontece muito, é tipo, é claro que, tipo, existe alguma coisa muito errada na sua cabeça que você, de repente, esquece que você tá, tipo, fazendo algo muito ruim pro seu vizinho e pra sua comunidade em geral. Que isso vai acabar muito mal. Sim, e também colocando isso em termos mais científicos, caso você seja uma pessoa ligada no materialismo em geral, a ideia de você estar na civilização histórica e regredir para uma cosmológica poderia ser análogo à entropia. Sim, Se você sim. manter a ordem das coisas, exige esforço. Você manter sua casa arrumada, exige muito esforço. Agora, esqueça de arrumar a casa, deixe uma semana sem arrumar, um mês sem arrumar, o que, é que vai acontecer na sua casa? Basicamente, ela vai cada vez se deteriorando até um estado de caos. Então, basicamente, é esse o esforço humano de se manter na ordem que não existia na civilização cosmológica, porque tudo era ordem, inclusive o caos era ordem. Sim. No momento que a ordem deixa de ser uma coisa que é dada, mas uma coisa a ser alcançada, você precisa buscar a ordem na sociedade e dentro de você mesmo, isso exige um esforço seu. E isso dói. Isso dói. E, tipo, você acaba por achar que algo que você claramente sabe que é ruim, você cede a isso, porque não fazer isso, tipo, pesa em você. E é bem-vindo, essa é a condição humana, você vai ficar assim pro resto da sua vida. Exatamente. Não tem pra onde correr. Então é isso, pessoal. Eu creio que para o primeiro episódio já foi bastante esclarecedor, uma introdução muito interessante de todos os temas que a gente vai abordar aqui. Nós ainda teremos alguns episódios de introdução, né? Eu acho que sim. Eu tenho que falar de monetização aí. Exato, porque a partir do momento que a gente acabar a introdução, a gente vai começar a falar sobre coisas da cultura atual, seja obras específicas ou em geral, que trazem esses elementos e como eles estão afetando nossa sociedade. Então é isso aí, aqui Esfirra se despedindo Golem se despedindo. e até o próximo episódio.